Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 5, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Sabendo que a perda de carga no trecho 1 a 2 é 3 metros, determinar as componentes horizontal e vertical da força aplicada pelo fluido nesse trecho de tubulação. Dados: peso específico igual a 10.000 Newton por metro cúbico, vazão volumétrica igual a 6 litros por segundo. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a força aplicada pelo fluido no trecho de tubulação, que ele pede aí componente horizontal e vertical, dando a referência como sendo x horizontal e z na vertical. Começando aí a partir da equação de quantidade de movimento, temos aí que força Fs, ou seja, a força que o fluido aplica sobre a tubulação, é dada por menos, aí temos a pressão em 1 vezes área 1 vezes vetor normal N1, mais a pressão em 2 vezes área 2 vetor normal em 2, mais a vazão aí em massa, vezes o vetor velocidade V2 menos o vetor velocidade V1. Tudo isso mais aí a força do peso do fluido, tá? Bom, para os dois casos aí, tá? A gente vai desprezar o peso do fluido, 0. Desprezível aí no nosso caso aqui para calcular as forças, tá? Não vamos considerá-lo. Então, agora a gente precisa avaliar aí, essa equação é vetorial e a gente não utiliza ela para os cálculos, a gente utiliza aí a equação de cada componente. Então, a gente precisa reescrever essa equação para cada direção. Então, começando pela direção X, tá? Então, a gente vai achar a força Fsx. E isso vai ser igual, menos. Vamos analisar as componentes. Tenho pressão aqui em 1, tá? Aqui foi dado, ó, tem um manômetro P1. Aí temos a área A1, foi fornecida. Precisamos do vetor normal N1. Então, a área da seção está aqui, ó, inclinada, né? A 60 graus. O vetor normal é o que sai aí da seção, ó. Então, aqui seria o vetor normal N1, que está inclinado a 60 graus, ó. Então, pegando aqui com a horizontal, ali está o 60, aqui também está os 60 graus, tá? Como eu quero só a componente x, eu tenho que decompor esse vetor normal, tá? A componente x, ela fica junto com o ângulo para o sentido negativo de x. Então, a componente normal de x é menos o cosseno de 60, tá? Escrevendo aí em função das componentes, tá? Então, achamos aí a componente normal. Aí vamos ter mais a pressão ali em 2, tá? Eu vou escrever aqui e depois a gente corta, porque a pressão em 2, aqui, ó, tá saindo para a atmosfera. Pressão atmosférica na escala efetiva é igual a 0. Mas vamos deixar aqui, depois a gente corta. Pressão 2 vezes a área 2, vamos falar do vetor normal N2. Aqui tá a seção, ó, tá? O vetor normal saindo da seção. Então, aqui tá o vetor normal. Então, a gente pode colocar aqui, ó, mais 1, tá? Porque ele tem uma única componente já paralelo a x. Então, a componente aí do vetor normal fica 1. Aí teríamos mais a vazão mássica, que a gente
tem que achar, ele deu a vazão volumétrica, depois a gente transforma. Aí precisamos o vetor velocidade V2, então a gente tem que aqui a velocidade em 2, ó, tá? A velocidade em 2 é para frente, então é o próprio V2 que está paralela ao x, menos a velocidade V1. A velocidade V1 tá aqui, o vetor velocidade, só que eu quero a componente em x, então eu tenho que fazer a decomposição, ó, tá junto com o ângulo, então a componente x fica V1 cosseno aí do ângulo, que é o cosseno de 60 graus, tá? Isso daqui fecha. Então, aí, simplificando, como a gente falou, então essas seriam as condições. Aqui a pressão 2 é atmosférica, então esse termo a gente tem zero, porque é pressão atmosférica, e a gente precisa de pressão aí na escala efetiva. Distribuindo aqui o sinal, aqui ficou menos, então esse termo vai ficar mais. Aqui, distribuindo o sinal lá, a gente inverte esses dois termos. Então, a gente vai achar aí que a força, aí Fsx, vai ser dada por pressão em 1 vezes a área 1, vezes o cosseno de 60 graus. Aí, vamos ter ali mais a vazão mássica QM, aí, como eu distribuí o sinal, ficou V1 cosseno de 60 positivo, menos velocidade V2. Então, essa equação aí é a que define a força aí na direção x, que seria a componente horizontal. Agora, falando da componente vertical, a gente tem aí que é a direção z. Então, vamos aplicar aí a equação. Vai ficar Fsz igual a menos, aí vamos ter lá pressão 1 vezes área 1, quem vai ser o vetor normal aí N1. Vetor normal N1, fazendo aqui a decomposição da normal, ó, né? A gente tem que vai ser a componente aqui vertical, que tá oposta ao ângulo, ó, tá sem o ângulo, então é para baixo, sentido negativo de z, então é menos o seno de 60. Essa é a componente aí da normal. Aí eu tenho mais aí a pressão em 2 vezes a área em 2. O vetor normal ele já está paralelo a x. Então o vetor normal aqui é nulo, né? Ou seja, na direção z não tem o vetor normal. Então esse termo vai zerar. Aí mais QM, tá? Aí a gente vai ter velocidade em 2. A velocidade em 2 também só está na direção x. Velocidade V2 aí na direção z é nula. E menos o vetor velocidade V1. Aí a gente decompõe aqui, ó, em z, a gente tem essa componente, que é V1 sem o ângulo aqui, né? Oposta ao ângulo. Então, é V1 vezes o seno do ângulo de 60. E aqui fecha. Então, a gente pode escrever que a componente vertical da força que o fluido aplica na tubulação vai ser dada. Esse negativo com esse negativo aqui fica mais. Então, fica P1A1 vezes o seno de 60. Esse termo todo vai zerar, porque a normal é zero. E esse negativo com esse negativo aqui vai ficar mais. Então, a gente tem aí mais a vazão QM vezes a velocidade V1 vezes o seno de 60 graus. Então, a gente tem aí as duas equações. Agora, a gente precisa achar alguns termos aí para calculá-las, né? Quais termos são esses? A gente precisa achar pressão P1, né? Área 1 foi dada, área 2 foi dada. A gente precisa calcular quem é a vazão
QM, porque foi dada a volumétrica. Precisamos da velocidade V1, da velocidade V2, né? Aqui a gente vai ter determinado P1 já, área 1 foi dada, QM já vamos ter determinado, V1 a gente já vai ter determinado. Bom, então podemos começar aí achando as velocidades, né? Já que ele deu aí a vazão volumétrica e as áreas, né? A gente tem aí que a relação entre vazão e velocidade é que vazão é velocidade vezes área. Portanto, a gente pode achar a velocidade escrevendo que é a vazão dividido pela área. Calculando, então, a velocidade V1, a gente tem vazão 6 litros por segundo, 6 litros por segundo, dividido pela área, 20 centímetro quadrado. Temos que converter para deixar no SI. Então, relação aí de litro para metro cúbico, a gente tem aqui 10 a terceira litro, ou seja, 1000 litros é 1 metro cúbico. E convertendo aí centímetro para metro, a gente tem aí que 100 centímetros equivale a 1 metro, né? Só que aqui é ao quadrado, então fica 100 ao quadrado, aí centímetro quadrado, 1 quadrado, metro quadrado. Então, na área dimensional, ó, litro vai cortar com litro. Aí a gente tem o centímetro quadrado corto com centímetro quadrado. O metro quadrado corta com metro cúbico, sobra a unidade de metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, a gente aqui, 100 ao quadrado dá 10 à quarta. Aqui fica o 10 à terceira, a gente simplifica aqui, ó, 10, esse com esse. Ali fica apenas 10, né? 10 à quarta dividido por 10 à terceira. Então, a gente vai ter aí, calculando V1, que vai ser 6 dividido por 20, multiplicado por 10. Então, a gente tem a velocidade V1 de 3 metros por segundo. E, no mesmo raciocínio, calculando V2, a gente vai ter que é a vazão, 6 dividido pela área, a área é de 8, tá? E a gente vai multiplicar por 10, que é o fator de conversão, para termos aí na unidade de metros por segundo, tá? Então, a gente vai fazer 6 dividido por 8 vezes 10. A gente tem aí a velocidade 7,5 metros por segundo. Então, achamos aí a velocidade V1, velocidade V2. Agora, a gente precisa achar a pressão P1. Então, a gente aplica aí a equação de energia, né, por unidade de peso, ou seja, a equação de Bernoulli, tá? Que é aí da seção 1 à seção 2. Então, a gente tem aí que vai ser velocidade V1 ao quadrado sobre 2G, aí mais pressão 1 sobre peso específico, mais Z1. Isso é igual a velocidade ao quadrado sobre 2G, 2, mais a pressão 2 sobre o peso específico, mais Z2, mais a perda de carga entre 1 e 2, né? Que ele nos forneceu aí, que é de 3 metros. Então, a gente tem aí, colocando o referencial aqui, né? Referencial de Z, a gente tem que aqui é o zero, então Z1, energia potencial é zero. A pressão em 2 é atmosférica, então aquele termo zero. Então, a gente vai poder encontrar aí que a pressão 1 é dada, o peso específico passa multiplicando todo mundo depois. Aí a gente tem aqui V2 ao quadrado, passa para lá menos V1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Aí temos mais Z2 e mais a perda de carga entre 1 e 2. Substituindo pelos valores, peso específico é de 10.000, que é em Newton por metro cúbico. Aí a velocidade em 2 é 7,5 ao quadrado, menos velocidade 1, 3 ao quadrado, que fica aí na unidade de metro quadrado por segundo quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Vou colocar a gravidade como 10,
metro por segundo quadrado. Aí, mais Z2, aí a distância é de 1 metro a partir do referencial, mais a perda de carga, que é 3 metros. Tá, então a gente tem aqui dentro a parte da análise dimensional, né? Aqui tem um parênteses. A gente tem o segundo quadrado com o segundo quadrado, metro com metro quadrado. Aí aqui vai ficar metro, metro e metro, põe em evidência, corta com ao cubo, fica ao quadrado, Newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal. Então, a gente vai ter aí, fazendo a conta, 7,5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Isso daí dividido por 2 vezes 10, ou seja, dividido por 20. Aí temos mais 1, mais 3. Isso daí vezes 10.000. Então, temos aí que a pressão P1 é no valor de 63.625, aí a unidade de Pascal, tá? Então, agora que a gente tem todos os termos, a gente pode calcular aí as forças. Antes de calcular as forças, precisamos de QM aqui. Então, vou calcular aqui QM no cantinho. QM vai ser aí a densidade vezes a vazão volumétrica. QM, a densidade ele não deu, ele deu o peso específico. A gente faz o peso específico sobre a gravidade vezes a vazão volumétrica. QM, então, é o peso específico de 10.000, tá? Aí, que está em Newton por metro cúbico, dividido pela gravidade 10 em metro por segundo ao quadrado. E a vazão, que ali é em 6 litros por segundo. Deixando em metro cúbico, é 6 vezes 10 a menos 3, né? Porque a gente tem aí que 1 metro cúbico é 10 a menos 3 litros. Isso na unidade de metro cúbico por segundo. Aqui vai ficar o 10.000 dividido por 10 simplifica, aqui fica 1.000, vezes o 10 a menos 3 simplifica e fica 1. Então, fica aí 6, tá? A vazão em massa, 6 quilos por segundo. Da análise dimensional, a gente tem aí o metro cúbico, vai cortar aqui com metro cúbico, tá? Aí a gente tem que dentro do Newton, a gente tem quilo vezes metro por segundo ao quadrado. O metro por segundo ao quadrado corta com metro por segundo ao quadrado, sobra o quilo por segundo, que é a vazão máxima. Então, agora que a gente tem todos os valores, a gente pode calcular as componentes aí da força, começando por FSX, que vai ser pressão 1. A pressão 1 é 63.625 Pascal. Vou escrever em Newton por metro quadrado. Vezes a área 1, que é 20 centímetro quadrado. Escrevendo em metro, fica 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Vezes o cosseno de 60. Aí, mais QM. QM é 6 quilos por segundo. Vezes a velocidade 1, que é 3 metros por segundo. Vezes o cosseno de 60 menos a velocidade 2, que é de 7,5 metros por segundo. Então, a gente vai ter aí força FSX como sendo igual. Podemos calcular. Então, vai ser 63.625 vezes 20, vezes o cosseno de 60, vezes 10 elevado a menos 4. Aí temos mais 6 vezes 3 vezes o cosseno de 60, menos 7,5. A gente tem aí 27,63, ou arredondando aqui para dois algarismos só, 28 Newton, tá? Fazendo aí análise dimensional, tá? Que aqui a gente tem o metro quadrado, simplificando com metro quadrado. Aqui vai ficar quilo metro por segundo ao quadrado, massa vezes aceleração, que dá o Newton, tá? Agora, calculando o FSZ, a gente vai ter pressão 1, 63.625 Newton por metro quadrado, vezes área 1,
que é de 20 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, vezes o seno de 60, mais QM, que é 6 quilos por segundo, vezes a velocidade 1, que é de 3 metros por segundo, vezes o seno de 60. Então, temos aí que FSZ vai ser igual. Calculando, a gente tem 63.625 vezes 20 vezes o seno de 60 vezes 10 elevado a menos 4. Com mais 6 vezes 3 vezes o seno de 60. Então, temos o valor aí de 126, tá? Arredondando aqui, 126 newton. É a força aí vertical aplicada pelo fluido sobre a tubulação. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!